Olá, muito bom dia a todos aqueles que mais uma vez nos estão a assistir nesta live. Espero que esteja tudo bem contigo, eu não te consigo ver, mas põe aí, está tudo bem, mete um like, mete um ok, para também podermos saber como é que tu estás aí em casa e caso precises de alguma coisa, procura-nos. Nós temos estado a tentar contactar com toda a igreja, mas se por acaso escapamos e ainda não contactámos contigo, procura-nos, que nós estamos disponíveis para falar contigo e te ajudar, caso seja essa a necessidade. Quero também perguntar, como é que tu estás hoje aí em casa? Ainda estás de pijama? Como tem sido a tua quarentena? Como tem sido o tempo que tens passado aí em casa? Alguns já devem estar de cabelos em pé, com os filhos em casa, a correr de um lado para o outro, já não estavam habituados ao que era ter uma criança em casa 24 horas sobre 24 horas. Eu falo por mim. E também quero saber, hoje, quem é que nos visita pela primeira vez? Se tu estás a ver esta live pela primeira vez, põe aí um oi, põe aí um olá, para que a igreja possa saber que tu estás aí. E a igreja também quer te deixar uma mensagem. Eu não vou dizer, a igreja vai escrever para ti, ok? Então põe aí, escreve aí. Se estás a ver-nos pela primeira vez, e eles vão te responder com certeza, eles têm uma mensagem para ti. Amém? Irmãos, hoje eu queria falar sobre um tema, cujo tema é a importância das nossas decisões. Em toda a nossa vida, ela é feita de escolhas, ela é feita de tomadas de decisões. E frequentemente, todos os dias, a toda a hora, nós estamos a tomar decisões, por vezes até de forma inconsciente, mas em todo o tempo nós estamos a tomar decisões. Por exemplo, a que horas me vou levantar amanhã, segunda-feira? Que roupa é que eu vou vestir? O que é que eu vou cozinhar para o almoço assim que acabar de assistir a esta live? Que filme é que eu vou assistir com a minha família no serão da tarde? Então, ao longo da nossa vida e a toda a hora, frequentemente, nós estamos a tomar decisões. Mas algumas dessas decisões, elas são de extrema importância. E são decisões que então requerem um cuidado especial. Elas requerem uma análise mais detalhada. Elas exigem um maior tempo para nós pensarmos que decisão nós vamos tomar. Porque na realidade nós queremos tomar a decisão certa. Por exemplo, vamos casar, mas nós não casamos logo no dia a seguir que conhecemos alguém, nós precisamos de tempo para pensar, para conhecer, para refletir, para ponderar. Por exemplo, na carreira que iremos escolher para o resto da nossa vida. Também na compra de um carro ou na compra da nossa casa. São decisões que requerem uma análise aprofundada, são decisões que requerem mais tempo. Não são imediatas, elas requerem que nós as analisemos ao pormenor. E também é necessário nós termos em conta que essas decisões importantes que nós temos que tomar na nossa vida, quando elas não são bem decididas, elas podem prejudicar a nossa vida ou até mesmo destruir a nossa vida. Então nós podemos dizer que o que nós vivemos hoje é o reflexo das decisões que nós tomamos no passado. E hoje eu gostava de falar sobre uma decisão que ela é prioritária e que ela é necessária e que precisamos de tomar porque a nossa vida ela vai depender dessa decisão. A nossa vida eterna vai depender hoje dessa decisão que cada um de nós for tomar. E é interessante que de Gênesis a Apocalipse nós vemos Deus a fazer-nos o convite para decidirmos que caminho nós queremos seguir. Ele apresenta-nos o leque de várias possibilidades, de várias opções. Ele apresenta-nos que nós devemos escolher ou Deus ou os falsos deuses, que devemos escolher o bem ou o mal, que devemos escolher entre a vida ou a morte. Mas perante as propostas que Deus nos apresenta, Ele nos aconselha sempre a escolher entre Deus, a escolher entre o bem e a escolher entre a vida. E nós podemos ver isso quando Deus disse para Moisés dizer ao seu povo
Em Deuteronômio 30, versículo 19, Deus disse para Moisés dizer o seguinte ao povo: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, de que te tenho posto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Vemos que Deus, Ele apresenta um leque de alternativas para o seu povo, para nós também. Porém, somos nós que vamos decidir, somos nós que vamos escolher. Porquê? Porque Deus nos deu livre arbítrio. Então o poder da decisão está em nós. Mas Deus, Ele dá o seu conselho. E Ele diz-nos para nós escolhermos a vida. Para quê? Para que vivas tu e a tua descendência. As nossas escolhas, nós conseguimos perceber que as nossas escolhas, elas podem influenciar não só a nossa vida positivamente ou negativamente, mas também a vida da nossa família, a vida daqueles que vivem contigo. Então, as nossas escolhas, elas influenciam positivo ou negativamente a nossa casa, a nossa família. E é interessante que Noé, a Bíblia diz que ele era um homem justo, era um homem que andava com Deus. E que foi por causa de Noé que toda a sua casa foi salva do dilúvio. Então, a decisão que Noé tomou de seguir a Deus, de ser um homem justo, fez com que toda a sua casa fosse salva. Influenciou não apenas a vida de Noé, trouxe a salvação não apenas à vida de Noé, mas a toda a sua casa. Então, as nossas decisões, elas vão sempre influenciar quem está à nossa volta. Já Josué, que sucedeu após Moisés para liderar o povo, Deus disse a Josué para dizer ao povo, Josué 24:15, diz assim: escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram além do rio Eufrates, ou se aos deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué, ele escolheu servir ao Senhor e não ir pelo caminho da maioria. A maioria estava a ir atrás dos falsos deuses, dos deuses que já os seus pais haviam seguido. Mas Josué, ele não vai pelo caminho da maioria, ele decide que ele e a sua casa servirão ao Senhor. Elias também disse ao povo no Monte de Carmelo, 1 Reis 18:21, até quando vocês vão oscilar para um lado e para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Mas se Baal é Deus, sigam-no. Uma escolha o povo tinha que fazer. Ou escolher seguir a Deus, ou escolher seguir a Baal. Não podia estar nos dois caminhos. Tinha que haver uma decisão. Por isso, Elias, ele chama a atenção do povo, escolham. Se é Deus o caminho, se é Deus o Senhor, sigam-no. Mas se é Baal, sigam a Baal. Já a Jeremias, Deus também leva a uma decisão. Jeremias 21:8 diz o seguinte: e a este povo dirás, assim diz o Senhor, eis que ponho diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte. E exige uma decisão, que caminho o povo deveria seguir. E Deus estava a dizer para eles escolherem ou o caminho da vida ou o caminho da morte, mas que não andassem nos dois caminhos. Então, Deus ensina-nos que há uma escolha séria que precisamos de fazer na nossa vida. Uma escolha que se tornará em uma finalidade eterna. Essa escolha refere-se à decisão do nosso destino eterno, à nossa vida eterna. Mateus 7:13-14, onde se vai basear então a minha pregação nesta manhã. Mateus 7, versículo 13 e 14. Diz o seguinte: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela, e porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontram. Jesus, ele quando fala
este versículo, ele está a falar para os seus discípulos. E mais uma vez Jesus volta a ensinar aquilo que Deus já havia ensinado no Antigo Testamento, através dos profetas. E que ensinamento é esse? É que existem dois caminhos, o estreito e o largo. E existem dois tipos de destino, o céu ou o inferno. E mais uma vez, Jesus ele nos mostra um leque de alternativas, das quais ele espera uma decisão nossa. Mas, porém, ele dá mais uma vez a dica de qual a decisão certa para nós. Analisando estes dois versículos, eles falam então de duas portas, eles falam de dois caminhos, eles falam de duas companhias que irão estar conosco, que nos irão acompanhar durante esse caminho. E por fim fala-nos de dois destinos bem distintos. E nós vamos começar a analisar então pela porta. A porta significa uma entrada ou uma saída. Significa um acesso, admissão para. Então a porta que Jesus está a falar, ela corresponde ao processo inicial. Ela fala-nos da entrada da nossa caminhada. E essa porta, ela pode ser então larga ou estreita. Falando então e começando pela porta larga. Larga significa que ela é ampla, ela é espaçosa. E refere-se, quando Jesus fala da porta larga, ele refere-se à porta do mundo. Refere-se a uma vida sem compromisso com Deus. É uma porta que não exige mudança, não exige uma necessidade de mudança da nossa vida. Se já vivemos pecando, podemos continuar a pecar. Não precisamos de mudar para caminhar, para entrar nessa porta. Não precisamos de ter em conta o que está escrito em Marcos 8:34, que diz: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. O tomar a cruz, ele significa que em Roma, os criminosos, eles tinham que carregar a sua própria cruz, porque os criminosos, eles eram crucificados. E esta era a forma de mostrar a submissão ao poder de Roma. Os criminosos, eles carregavam a sua cruz até ao local da crucificação, de forma a mostrar a submissão ao poder de Roma. E o que Jesus quer dizer é que carregar a cruz significa que é necessário esforço para seguir a Jesus em todos os momentos. Esta porta larga também não exige sacrifícios. Mas, no entanto, esta porta nos leva a um falso evangelho e, consequentemente, à morte espiritual. A porta estreita e estreito significa que é apertado, significa que é limitado, significa que tem pouca folga. Então, só fazendo a leitura de porta estreita, não é uma porta muito atraente. Ao leitor que lê este versículo, entrai pela porta estreita, não atrai, não é atraente. No entanto, Deus diz que é a porta que nos leva à vida. É a porta pela qual Ele nos aconselha a escolher. É uma porta que requer arrependimento e reconhecimento de que somos pecadores. É uma porta de acesso a uma vida de compromisso com Deus. É uma porta que é necessário nós vencermos a nossa natureza pecaminosa. E exige o cumprimento do que está escrito em Marcos 8:34, que já lemos ainda há pouco, que diz: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e toma a sua cruz e siga-me. É necessário tomarmos a cruz, porquê? Porque requer esforço. É necessário esforço para decidir querer entrar por essa porta estreita. Esta porta estreita, ela também exige obediência à palavra de Deus. Em João 10, versículo 9, Jesus disse para os seus discípulos: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo.
Então, Jesus é quem nos conduz à vida eterna. Então, esta porta estreita, ela tem um nome. Esta porta estreita chama-se Jesus Cristo. E porquê? Porquê que se chama Jesus Cristo? Porque foi Ele quem nos deu a vida no nosso lugar. Foi Ele que morreu e derramou o seu sangue na cruz do Calvário para nos dar o acesso ao Pai. João 3,16, o versículo talvez mais decorado, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, esta porta estreita, ela faz-me lembrar de Noé. Noé, ele construiu a arca, porque Deus havia avisado que iria enviar o dilúvio. E quando Noé termina de construir a arca, Deus dá a ordem para Noé e sua família entrarem na arca. E depois de Noé e a sua família entrarem na arca, é interessante que a porta da arca ela ainda fica aberta por 7 dias. Mas após os 7 dias, diz a Bíblia que Deus fechou a porta. E veio então o dilúvio. E quem ficou do lado de fora morreu. Uma vez li uma frase que dizia o seguinte: o céu ele é muito grande, mas a porta ela é estreita. Só entra no céu quem for lavado pelo sangue de Jesus. Jesus, como a Bíblia diz, Ele é a porta. Jesus, Ele é a porta do céu. Essa porta, por enquanto, ela está aberta. Por enquanto existe acesso para nós entrarmos por essa porta. Mas a porta também diz que um dia ela vai se fechar. Não sabemos quando, nem a hora, nem o momento em que Deus irá fechar essa porta. Mas Deus sabe, o Filho não. Mas essa porta um dia vai se fechar. E quando isso acontecer, quem estiver do lado de fora irá ficar perdido para sempre. E eu te quero perguntar algo. Já alguma vez alguém viu uma casa sem porta? Uma escola sem porta? Uma igreja sem porta? Ou um hospital sem uma porta? Não. Só por esta observação que nós fazemos, esta análise de, na realidade, nós nunca vimos uma construção sem uma porta. Só aí nós conseguimos entender a importância da presença de uma porta. Se a arca não tivesse uma porta, quando as pessoas viram que realmente a chuva estava a vir, o dilúvio estava a chegar, todas poderiam ter entrado na arca e salvado as suas vidas, sem nunca antes terem acreditado na pregação de Noé, de que Deus iria castigar o povo se ele não se arrependesse. O mesmo acontece se o reino dos céus não tiver uma porta, que se chama Jesus Cristo. Todos podiam ter acesso à salvação sem acreditar hoje na mensagem de Jesus. Elas teriam acesso exatamente no último dia e no último momento, na última hora, que Jesus iria voltar à terra. Que Jesus irá voltar à terra. Então nós temos de escolher, sem demora, a porta pela qual nós queremos entrar, antes que seja tarde, porque Jesus, Ele vai voltar. Mas apesar de a porta ser estreita, todos podem entrar por ela. O significado de a porta ser estreita é no sentido de que só uma pessoa entra de cada vez. Imaginem uma porta estreita, não dá para 2 passarem em simultâneo. No céu não se entra por pertencer a uma determinada família, ou por se ser de um determinado país, por se ter uma determinada cor, por se pertencer a uma determinada religião. Mas trata-se apenas de uma decisão que ela é individual, em que cada pessoa terá de aceitar Jesus pessoalmente em seu coração. Mas como é que eu aceito Jesus na minha vida? É simples. Romanos capítulo 10, versículo 9 diz o seguinte: se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor
e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Sabem, há pessoas que acham que para se conseguir o reino dos céus, que é algo muito difícil. Alguns até acham que é algo impossível. Outras acham que para chegar e ter acesso ao reino dos céus é fácil demais. Pois Deus ama tanto as pessoas que não precisamos de escolher Jesus como a porta, como o caminho para o céu. A dificuldade de se entrar no céu não está propriamente nas exigências impostas por Deus. Mas a dificuldade de entrar no céu tem a ver com o próprio homem, que na sua maioria procura de forma errada aceder ao reino dos céus. O que impede o homem de entrar no céu é somente o pecado, pois foi o pecado que desde o início da criação nos afastou de Deus. E quando o homem tenta entrar no céu com os seus pecados, isso sim é impossível. Ninguém entra nos céus sem o arrependimento. Por isso precisamos que Jesus nos perdoe e nos limpe os nossos pecados. A porta, ela é estreita. A porta é Jesus. E Jesus, Ele não é uma das portas, mas sim, Ele é a porta. Ele é a única porta de acesso. Entrar pela porta estreita é então escolher Jesus como o único acesso à nossa salvação e à vida eterna. Mas o versículo também nos fala em dois caminhos. E caminho, ele fala-nos de caminhada, que existe após a entrada pela porta escolhida. E a vida, ela vai passar a ser moldada consoante a porta que escolhemos. Não é o destino que vai determinar o nosso futuro, mas sim as nossas escolhas. Então, começando pelo caminho largo. E o caminho largo, ele corresponde a uma caminhada sem compromisso com Deus. É caminhar em desacordo com a palavra de Deus. É caminhar em rebeldia e inimizade com Deus. É estar seguindo o seu próprio caminho. E a maioria das pessoas escolhe o caminho largo. E porquê? Porque ele é mais fácil. Porque não requer qualquer sacrifício da nossa parte. Porque é um caminho sem obediência à voz de Deus. É um caminho centralizado no eu. Não existe um processo de transformação na vida da pessoa. A pessoa faz o que quer, como quer, do jeito que lhe apetece, ao longo desse caminho. Por isso, o caminho largo, ele é definido como um caminho de perdição, um caminho de pecado, um caminho de morte e destruição. E ele tem uma aparência realmente atraente. Mas já o rei Salomão, um dos homens mais sábios da história, disse em Provérbios 16, 25, que diz: há um caminho que parece direito ao homem, mas o seu fim são os caminhos da morte. Salomão, ele referia-se ao caminho largo, onde o seu destino seria a vida eterna. Os que estão neste caminho, a Bíblia descreve-os como sendo os ímpios, os homens perversos com maus pensamentos e os pecadores. E a Bíblia o descreve como sendo os idólatras, os feiticeiros, os que se prostituem, os que amam e cometem a mentira, os hipócritas, os viciados, os avarentos. Mas ainda assim, mesmo com toda esta definição das pessoas que andam no caminho que é largo, mesmo assim, Deus faz um convite. Mesmo assim, Deus os perdoa se eles se arrependerem e se converterem. Isaías 55, versículo 7. Olha o conselho que Jesus dá,
que Deus dá. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Isaías 43, 25 diz: eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões, por amor de mim, e dos teus pecados nem me lembro. Isaías 1, versículo 18. Vinde então, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão brancos como a lã. Jesus, mesmo assim, sabendo que eles estão caminhando no caminho largo, Deus faz o convite: venham a mim, eu vos perdoo. Basta vocês se arrependerem e virem para este caminho que é estreito. Sabem, se o mundo soubesse e compreendesse as coisas de Deus, muitos deixariam de andar no caminho espaçoso e de amar as coisas do mundo. João, ele nos advertiu em 1 João, capítulo 2, versículo 15. Ele diz: não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Sabes, Deus ama o pecador, mas Deus abomina o pecado. Todo o pecador deve de ir a Jesus para receber perdão. A Bíblia diz que aquele que abandonar o caminho largo e passar para o caminho estreito, ele se tornará bem-aventurado. 1 Coríntios 6:20 diz: porque foste comprados por um bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Vale a pena nós recuarmos, tomarmos a decisão de sairmos do caminho que é largo e optarmos por um caminho que é estreito. Porque aqueles que optam por sair desse caminho largo, Deus os leva a serem bem-aventurados e diz que não haverá mais condenação por essa decisão que nós tomarmos de seguirmos o caminho estreito. E vamos ver então o que é caminharmos num caminho que é estreito, num caminho que é apertado. E nesta caminhada estreita, neste caminho apertado, significa que esta caminhada, ela é comprometida com Deus. Estreito significa que exige esforço para nós caminharmos por esse caminho. Exige que nós nos renunciemos ao pecado. Exige renúncia ao pecado. Exige renúncia à vergonha de levarmos a palavra de Deus. Exige esforço para hoje estares aqui logo de manhã a assistires ao culto pelas 10 da manhã. Exige nos esquecermos um pouco de nós mesmos e pensarmos mais no próximo. E no caminho apertado, no caminho estreito, o homem terá que se desfazer das suas paixões terrenas. Terá que se desfazer de tudo aquilo que tem valorizado e que tem colocado extremo valor nesta vida, em troca de colocar apenas valor nas coisas do céu. Jesus usou palavras duras quanto a isto. Mateus 16, 25. Jesus disse: porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem a perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Devemos de nos renegar às coisas que o mundo nos oferece e devemos de optar pelas coisas do reino de Deus, pelas coisas dos céus, porque esse sim nos levará a encontrar a nossa vida eterna. Então, neste caminho não há espaço para nós ficarmos indecisos se vamos caminhar ou não.
À partida que tu entras nessa porta, não olhes para trás, caminha. Se está difícil, não te preocupes, simplesmente caminha. Não há folga para o descanso. Por isso este caminho é estreito. Caminhar no caminho estreito é caminhar no princípio do amor ao próximo e menos ao amor a nós próprios, a nós mesmos. É caminhar e amar a Deus acima de todas as coisas. Caminhar no caminho estreito é amar aquele que te odeia. É ajudar o necessitado nas suas tribulações. É dar comida àquele que tem fome. É vestir aquele que precisa de ser vestido. É visitar os presos. É olhar para o próximo com misericórdia. E tantas outras atitudes que devemos de ter. Mas isto é difícil. Mas por isso é que o caminho é estreito. Mateus 25, versículo 35 até ao 40. Jesus disse: porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber. Era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me. Adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste-me ver. Então os justos me responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedámos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermos ou na prisão e te fomos visitar? E respondendo o rei lhes dirá: em verdade vos digo, que quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Caminho estreito é isto, é olharmos em função do próximo. É darmos a mão, é estendermos a mão, é tirarmos a capa, é corrermos com o outro, é darmos a nossa face, é ficarmos prejudicados se for necessário. Por isso, Jesus diz que o caminho, ele é estreito. E neste caminho é necessário nós desenvolvermos os frutos do Espírito. São 9 os frutos do Espírito e encontram-se em Gálatas 5:22 que diz: mas o fruto do Espírito é o gozo, é o amor, é a paz, é a longanimidade, é a benignidade, é a fé, é a mansidão, é o domínio próprio. Mas embora este caminho seja estreito, quero-te dizer que este caminho ele também é aconchegante. E porquê? Porque neste caminho estreito nós encontramos pessoas que estão a caminhar conosco. Encontramos pessoas dispostas a nos ajudar a caminhar neste caminho estreito, neste caminho difícil. Encontramos pessoas que estão conosco na mesma visão, no mesmo propósito, no mesmo alvo, que é Jesus Cristo. João 14, versículo 6. Jesus disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. No entanto, este é o caminho menos escolhido. E porquê? Porque exige nascer de novo. Exige que o velho homem ele seja morto. Exige que o homem deixe de viver focado no eu. E deixe de se focar no eu e passe a centralizar-se em Cristo. João 3, versículo 3. Jesus disse para Nicodemos: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Aquele que não deixar o eu, aquele que não amar o próximo, aquele que não priorizar as coisas do reino de Deus, aquele que não se arrepender, esse não poderá ver o reino de Deus. Então nascer de novo é nos arrependermos do pecado, é aceitarmos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida e é tornarmos-nos seus discípulos ao longo da caminhada. Apesar de serem muitos os chamados para andarem neste caminho, a Bíblia diz que são poucos os escolhidos, porque são poucos os que permanecem nele. Em Lucas 13, 23, Jesus ensinava sobre a entrada do reino dos céus e houve um homem que lhe perguntou: Senhor, é verdade que são poucos os que se salvam?
E Jesus lhe respondeu no versículo seguinte, versículo 24. Jesus lhe disse: esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Salmos 18, versículo 30. O caminho de Deus é perfeito. Olhem o que diz Salmos. Diz que o caminho de Deus, ele é perfeito. Então é importante também nós realçarmos que independentemente da porta que nós escolhermos, independentemente da porta que nós escolhermos e do caminho que nós iremos percorrer, é importante realçar que nós vamos ter sempre alguém connosco. Que nós não iremos estar sozinhos. E companhia fala-nos de quem vai connosco nessa caminhada. E relativamente ao caminho largo, que é um caminho que tem muita gente. E eu pergunto, porquê que tem muita gente caminhando neste caminho em relação ao estreito? Porque as pessoas pensam, bem, se tem muita gente caminhando neste caminho, então é porque este caminho é o certo. É porque é este o caminho que é melhor para mim também. E então as pessoas acham que este é o caminho certo. E estão a caminhar no caminho largo, ao qual eu equiparo como sendo um caminho da ilusão. Elas vão iludidas por aquilo que os outros estão a fazer, por aquilo que os outros também estão a caminhar, pela porta que os outros escolheram, pelo caminho que os outros escolheram. E as pessoas ainda acham que Deus aprova este caminho largo e que anda com eles. Mas quem está andando com eles, irmãos, é qualquer um menos Deus. Pode até andar com o diabo e pode até mesmo andar sozinho, mas Deus não está no caminho largo. Irmão, não te iludas quanto ao caminho largo. Às vezes até podemos dizer, não, mas as pessoas são boas, mas vivem no pecado. Esse não é o caminho certo. Já no caminho estreito, a Bíblia diz que são poucos. O versículo que nós lemos em Mateus 7, versículo 13 ao 14, diz que são poucos os que caminham neste caminho estreito. Mas tem um detalhe. Este detalhe é que neste caminho estreito e apertado, ninguém anda mesmo sozinho. Nós temos irmãos da fé que caminham conosco. Nós temos Jesus. Nós temos o Espírito Santo, o Consolador que Deus nos deixou quando Jesus partiu para o Pai, quando Jesus partiu para os céus, para nos preparar morada. E nós temos também um GPS nas mãos, a nossa Bíblia, que nos deixaram escritos os nossos profetas. Caso contrário, então esta caminhada seria impossível. Ninguém consegue percorrer um caminho estreito se andar sozinho. Precisamos uns dos outros, precisamos dos irmãos, precisamos da comunhão, precisamos de estar unidos. Caso contrário, é impossível nós caminharmos neste caminho estreito. João 14:16 diz o seguinte: eu rogarei ao Pai e Ele lhes dará outro Consolador, para que fique com vocês para sempre. Escuta, não estamos sozinhos. Até te podes sentir sozinho nesta caminhada que é estreita, mas não estás sozinho, porque Jesus disse que pediu ao Pai um Consolador e que Ele está conosco e vai ficar conosco até ao fim das nossas vidas. Ele estará conosco para sempre. E quem é Ele? É o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber porque não o vê nem o conhece. Mas vocês, quem? Nós, filhos de Deus, que caminhamos neste caminho que é estreito, nós o conhecemos, porque Ele habita em vocês e estará em vocês. Então o caminho apertado, estreito, ele torna-se possível porque temos o Espírito Santo connosco. E ele torna-se possível porque Jesus também diz que todas as coisas são possíveis, que para Deus tudo é possível. Mas então, escolhendo a porta, caminhando no caminho pela porta pela qual nós escolhemos, resta-nos então o destino. Para qual destino nós iremos? Qual será o nosso destino? E destino fala-nos de para onde desejamos ir. Qual o lugar para o qual nos queremos dirigir? E para os que entram na porta larga e que andam no caminho largo, é lamentável, porém necessário dizer, que
O destino dos que aceitam a porta larga, dos que andam no caminho largo, daqueles que caminham, muitas das vezes com um estranho, pensando que é Deus. O caminho largo. E quem caminha neste caminho largo, o destino, ele é claro. Jesus disse, é o inferno. O que é o inferno? O inferno é o lugar preparado por Satanás. E é um lugar onde há separação total, consciente e eterna das bênçãos de Deus. É viver sem Deus o resto da nossa vida. É onde a nossa alma será atormentada. É um lugar que a Bíblia descreve que arde como fogo e enxofre. É um lugar onde há ranger de dentes. É um lugar onde muitos desejam sair dele e jamais poderão sair. Todos aqueles que entrarem no inferno nunca mais sairão dele. Todos aqueles que não escolherem o caminho estreito, o lugar deles será no inferno. E quando entrarem, nunca mais sairão de lá. Apocalipse 21, versículo 8, diz, mas quanto aos tímidos, aos incrédulos e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos que se prostituem, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago ardente de fogo e enxofre, que corresponde à segunda morte. Mateus 18, versículo 9. Olha o que Jesus diz. Jesus tenta nos preparar, dizendo que se há algo que nos faz pecar, é preferível arrancar do que entrarmos no inferno. Olha o que Jesus diz. E se o teu olho te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida com um só olho, do que tendo 2 olhos, seres lançado no fogo do inferno. Mateus 19, versículo 22, diz, em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Deus apenas faz uma analogia para explicar o quão difícil é. As pessoas que vivem apegadas ao dinheiro, as pessoas que vivem apegadas às coisas deste mundo, entrarem no reino dos céus. O camelo, ele era apenas o maior animal que existia na Palestina. E o fundo de uma agulha correspondia à porta da entrada. E era a menor das passagens. A menor das passagens era a porta da cidade. A porta da cidade, ela era estreita. Então, o que Jesus quer dizer é esta analogia que Deus faz do camelo e do fundo de uma agulha. Claro que não é um camelo passar pelo fundo de uma agulha, não. Mas simplesmente Deus está a tentar mostrar que muito dificilmente um rico que seja apegado às coisas desta terra. Não que seja proibido existirem ricos na terra, não. E Deus nos dá essa prosperidade, sim. O problema é as pessoas serem apegadas. O problema é as pessoas viverem agarradas ao seu dinheiro. E de terem a confiança no dinheiro. Por fim, temos o destino dos que entram pela porta estreita e caminham no caminho estreito. Este destino, ele é gratificante dizer que o destino dos que entram pela porta estreita, que andam num caminho estreito, que andam com Deus, que não se corrompem com o pecado. Este destino, Jesus deixa claro que é o céu, que é a vida eterna. 1 João, versículo 5, capítulo 5, versículo 11. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Paulo escreve em 1 Coríntios, versículo 9, capítulo 2. As coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. 1 João 5,13. E escrevo estas coisas para que vocês que creem no meu nome, no nome do Filho de Deus, para que saibam que vocês têm a vida eterna. O caminho estreito, ele é difícil, ele é duro, ele é árduo, ele exige esforço, mas ele acaba por ser recompensador.
Talvez não vejas a recompensa ainda enquanto estás a caminhar neste caminho. Mas no final, no dia que tiveres que partir para a glória, tu vais ver a recompensa que tu irás ter em estares com o teu Criador. E eu te quero perguntar, aonde tu queres chegar no final da tua vida? Deus, Ele nos dá duas opções. Mas Ele nos aconselha a escolher uma. A escolher o caminho estreito e a escolher o caminho da vida. Ele nos aconselha a escolher a porta estreita. Ele nos aconselha a escolher o caminho estreito. E em qual caminho nós temos caminhado? Com qual companhia nós temos andado? Esta mensagem é interessante que Jesus não estava a falar para o povo. Jesus ele estava a falar para os seus discípulos. Mas por que Jesus estava a falar para os discípulos se os discípulos eles já caminhavam com Jesus? Os discípulos eles haviam largado tudo para seguir Jesus. Eles escolheram seguir Jesus. Eles andavam com Jesus. Então por que Jesus lhes dá esta palavra? Porque Jesus bem sabia o quanto era difícil caminhar e escolher o caminho de Jesus Cristo. Judas, ele andava com Deus. Ele comia do prato de Jesus. Ele deitava a sua cabeça no peito de Jesus. No entanto, foi Judas quem traiu Jesus. Pedro, ele era um dos discípulos mais íntimos de Jesus. Mas na hora do aperto, na hora da dificuldade, Pedro, ele nega Jesus 3 vezes. Então Jesus sabia que escolhermos caminhar com Ele é uma decisão difícil. É um caminho árduo, é um caminho difícil. Mas Jesus também nos deixa claro que é um caminho que é possível. E nós? Que caminho? Nós que caminhamos muitas das vezes no caminho estreito, mas que às vezes tentamos fazer com que o caminho se torne um pouco largo. Quando ainda temos egoísmo no nosso coração, quando ainda temos a falta de perdão, quando ainda temos inveja, orgulho dentro de nós, que ainda precisa de ser despojado. Ainda precisamos de nos libertar, precisamos de nos aperfeiçoar ao longo do caminho. Neste caminho que é estreito. E nesta manhã eu quero te dizer, esforça-te, porque o caminho estreito é o único que nos dá acesso à vida eterna. E eu queria que no local onde tu estás, no teu quarto, na sala, juntamente com a tua família, que tu possas fechar os teus olhos, que tu possas refletir sobre este caminho, esta opção de caminhos que Deus nos dá entre o largo e o estreito, e que tu possas refletir se tens caminhado verdadeiramente neste caminho estreito, ou se na realidade tu escolheste a porta estreita, mas tens caminhado num caminho largo. Sabes, neste tempo que nós estamos de quarentena em casa, a comunicação social ela tem passado muito uma mensagem. E essa mensagem é que tudo vai ficar bem. E eu fiquei a pensar, mas para quem vai ficar tudo bem? Muitos já morreram. Muitas pessoas têm vindo a morrer com este vírus. Famílias perderam pessoas queridas, amigos. Para quem vai ficar tudo bem? E eu pergunto, todas aquelas pessoas que morreram do Covid-19, será que todas elas caminharam e escolheram a porta estreita, um caminho estreito, para que hoje elas estejam na vida eterna?
Será que elas se arrependeram e nasceram de novo antes de partir desta terra? Nós não sabemos. Mas então isso é caso para nós pensarmos na nossa vida, e nós, que ainda estamos vivos, eu e tu, que ainda estamos nesta terra, do qual ainda podemos escolher e decidir a porta e o caminho pelo qual nós iremos caminhar. Qual o caminho que tu irás escolher? O largo ou o estreito? Sabes, não queiras ficar de fora, como no dilúvio. Não queiras ficar de fora quando Jesus voltar e a porta de acesso ao céu se fechar. Hoje é tempo de nos arrependermos, é tempo de voltarmos atrás. E tu podes dizer, mas eu tenho 50, 60, 70 anos, que caminho num caminho largo, e eu agora tenho que recuar 40, 50, 60 anos para poder ir para um estreito. Não! Basta apenas nos arrependermos. Basta apenas termos esse desejo do nosso coração, de nos arrependermos, de reconhecermos o pecado na nossa vida e nos voltarmos para Deus. E começarmos a caminhar nesse caminho que é estreito. Enquanto o louvor vai tocar, pensa como tem sido o teu caminho. Reflete se tens caminhado no caminho estreito. E se não, arrepende-te. Hoje é o dia de te arrependeres desse caminho que não te tem levado à vida, mas que te irá levar à perdição se continuares nele. Te irá levar à morte eterna da tua alma. O meu melhor eu quero te dar, me derramar aos teus pés, ser tua imagem e semelhança é o desejo do meu coração. Coloca a mão no teu coração. Se o meu corpo errar o caminho, o meu coração clamará por Clama ti. por Jesus. Abraça-me com tua misericórdia, vem-me envolver, tua face eu quero ver, quero vestir as roupas da santidade e mergulhar no santo dos santos. Tenho sede de Deus, quero conhecer, quero exalar mais de Deus. Escuta, Jesus, Ele é o caminho. Jesus, Ele é a verdade. Jesus, Ele é a vida. Jesus, Ele é a luz do mundo. Jesus, Ele é o pão da vida. Ele é o bom pastor. Ele é a ressurreição e a vida. Então, nesta manhã, só precisas de te arrepender, de entregares a Jesus. 2 Crônicas, versículo 7, versículo 14, capítulo 7. Olha o que Jesus diz. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu o ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Ouve novamente este louvor. E com este versículo que eu acabei de ler, arrepende-te, humilha-te, ora, busca a face do Senhor, arrepende-te dos teus maus caminhos. E Deus irá sarar o teu coração, Deus irá sarar a tua alma. E Deus irá permitir o acesso
ao reino dos céus. Aleluia. O meu melhor eu quero te dar. Sim, Jesus. Me derramar aos teus pés. Sim, Pai. Ser tua imagem e semelhança é o desejo do meu coração. Se o meu corpo errar o caminho, meu coração clamará por ti. Abraça-me com tua misericórdia, vem-me envolver, tua face eu quero ver. Quero vestir as roupas da santidade e mergulhar no santo dos santos. Tenho sede de Deus, quero conhecer, quero exalar mais de Deus. Amém. Hoje é o dia que tu te arrependeste. E é o dia que tu vais começar, que tu já te vestiste com as roupas da santidade, que já te lavaste no sangue do Cordeiro. Caminha agora neste caminho que é estreito. É duro, é árduo, é difícil. Vais derramar muitas lágrimas, vais. Mas terás lá irmãos contigo para te levantar. Tens o Espírito Santo na tua vida que estará sempre contigo e que não te deixará só. E entrarás quando a nossa vida terminar aqui nesta terra. Porque tudo tem um início e tudo tem um fim. E quando a nossa vida terminar nesta terra, ou antes disso, se Jesus entretanto voltar, a certeza, teremos a vida eterna, se caminharmos neste caminho estreito. Amém? Espero que tenhas sido abençoado por esta palavra. Espero que ela faça morada no teu coração. Quero-te desejar uma semana abençoada, uma semana cheia das bênçãos de Deus. E esperemos que no próximo domingo possamos estar todos juntos, já que até ao momento só temos ordem para estarmos em como é que se diz? Telmo? Consignados a ficar em casa até ao dia 2. Só estamos em estado de emergência até ao dia 2, era isso que eu queria dizer. Então esperemos que o próximo domingo já possamos estar aqui todos juntos. Talvez ainda não nos possamos abraçar, talvez ainda não possamos estar juntos o quanto nós queríamos, mas só o facto de podermos nos ver será uma grande alegria ter-te aqui no próximo domingo. Semana abençoada, Deus te abençoe. Amém?